gravar na Cloud, que foi mais fácil, então. Boa noite, gente, bem-vindos para quem já está chegando. Estamos aí em poucos, acho que dá para fazer um check-in rapidinho, né? Suzana já vi, outros... Acho que quase todo mundo que está aqui eu conheço, menos o Mateu. Mas acho que não sei se todo mundo se conhece. É que o Mateu não é o Mateu, quer ver? Olha lá. Mateu não é Mateu, ok. Gente, eu sou Júnia. Deixa eu ver se eu renomino aqui. É porque eu estou usando o computador do meu esposo. Ótimo, não... Júnia. Já que você abriu, começa. Júnia, de onde? Como é que você está chegando? Eu estou na Itália, né? Então aqui já é 1 da manhã, então um pouco cansadinha. Eu até não tinha nem, acho que, me colocado para participar, porque eu achava que ia ser muito tarde, mas aí eu acabei a outra, falei, eu dou uma passadinha ali, vamos ver quanto tempo eu aguento. Que legal, gratidão. Se eu sair a francesa, gente, é porque estou cansada, mas eu vou ver... Vou tentar ficar aqui, porque eu estou interessada, eu gosto do tema das economias. Então... Joia. Quem mais quer se apresentar? Pode ser só nome e cidade como está chegando, gente. Deixa eu ir. Vai, quem que falou? Maria, vai lá, Clara. Então, eu sou a Maria Clara, MTC, eu tenho vários nomes, né, várias formas de ser conhecidas. Eu estou em São Paulo, passando frio, como eu já disse na chegada. Estou feliz que eu pude chegar para ver esse encontro. Vai lá, Su, já te passo a bola. Eu sou a Su, aqui de São Paulo também, passando frio com a Maria Clara. E estou super feliz de estar aqui. Esse assunto também me interessa bastante, né? Eu estou sentindo, inclusive, que eu tô entrando num vídeo do YouTube, porque eu acabei de assistir hoje um YouTube da Mônica com a Daisy falando de um jogo da Mônica. Eu falei, entrei no meio já. Agora você sentiu no meio do vídeo. Legal. E eu vou passar para a Liz. Olá de novo, pessoal. Eu sou a Liz, eu prefiro Liz ou Lisley. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu estou chegando muito feliz que eu consegui chegar a tempo. Eu vim correndo do trabalho para ver se conseguia chegar a tempo e estou aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então eu passo para o Átila. Oi, gente, boa noite. Também estou feliz de estar aqui. Acabei de sair aqui de uma live também que foi compartilhada tanto na comunidade Simbiose como no clube, que era no clube de blockchain. E foi muita informação, aí eu estou aqui ainda absorvendo e eu acho que eu vou receber ainda mais uma pancada de informação, porque eu já tenho ouvido falar da economia Donut, mas acho que é a primeira vez que eu entro do começo ao fim, né, para ficar do começo ao fim para entender o que é. Então, que bom que eu estou aqui, estou feliz e é um prazer. E para quem não me conhece, eu sou o Átila. Passa para quem, Átila? Para Helena. Boa noite. Bom, estou chegando agora e você precisa me falar qual que é a proposta. Nome de onde você fala e como você está chegando, Helena. Tá, meu nome é Helena, estou falando de São Paulo. Estou chegando com uma expectativa boa, né? Assim, é um assunto que eu gosto, então, não sei, minha expectativa é bem boa. É isso.
Legal. Falta a Mônica, a Maria Clara e a Joelma. A Joelma tinha dado uma saidinha, né? Também estou na turma de São Paulo, contente de estar aqui. Quando eu li o livro, não tinha com quem conversar a respeito, então é bom ter a turma que se interessa pelo assunto. O livro é bem animador, assim, traz uma boa perspectiva para a gente. E aí falta agora só a Joelma, né? Joelma. E Maria Clara falou? Acho que ela está ocupada também, né? Maria Clara já falou. Isso. Joelma, acho que ela falou que ela ia ter que sair e entrava de novo. Então, ela deve estar nesse momento. Que está sair um pouquinho e daqui a pouco volta. Bom, eu também cheguei, né? Também desde de São Paulo, frio por aqui, gente. Tô com um fiozinho na barriga, porque vou falar de um assunto que eu não sou super entendida, né? Como é a proposta aqui da ZA2, que a gente compartilha o que a gente sabe até o momento. E na hora que eu fui reunir o material, percebi que tem muita coisa para saber a respeito. Então, vou fazer meu melhor possível, mas já começo aqui fazendo essa ressalva, tá, gente? Que fiquem à vontade para colaborar e eu vou fazer o que eu consigo até o momento. Sei que tem gente que lê o livro, que a Helena aqui é economista, então pode dar várias ajudas. Acho que a gente pode fazer um pouco o formato conversa, eu vou apresentando as coisas, mas quem quiser falar, levanta a mão, a gente abre no meio e já vai conversando sobre, tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha apresentação. Tem uma coisa legal sobre essa história que eu quero contar para vocês, que não é diretamente sobre a economia donut, né? Mas é o seguinte, vou contar como é que foi que porque assim, eu sou muito do desenvolvimento, do autodesenvolvimento, trabalho com orientação profissional, sou curiosa, realmente sou curiosa por várias coisas, mas a minha área não é tanto essa da economia, é uma área que eu gosto, que eu me interesso, mas não é uma área que eu normalmente estudo profundamente. Mas o que aconteceu foi que esses assuntos acabaram caindo no meu colo, porque eu comecei uma proposta de aprendizagem autodirigida de inglês com a Simone, que não está aqui hoje, e ela queria aprender sobre sustentabilidade. Falei, pega um assunto que você gosta, que você se interesse. Quero aprender sobre sustentabilidade. O nosso grupo, a Helena chegou até a vir um dia no grupo, a esse grupo se juntou a Ângela, que também se interessa super por sustentabilidade, e a gente meio que foi fazendo um percurso autodirigido orgânico, né? E foi bem interessante. O que a gente fazia? Estudava tudo em inglês, então são coisas que não estão traduzidas para o português, que a gente não tem material ainda, o conteúdo provavelmente é muito diferente do que está no livro. Eu tenho o livro aqui e sei que o livro ele é bem teórico, e o conteúdo que a gente acabou estudando acabou entrando no lado prático, né? Então, a gente começou, eu coloquei alguns milestones aqui, alguns pontinhos que acho que foram mais importantes. A gente começou por um TED da Kate, que é maravilhoso, que eu não entendo até hoje como tem poucos views, relativamente poucos views nesse TED, porque ele já dá uma base do que ela vai falar depois, né? Então, começamos lá em inglês, ouvindo tudo em inglês, parando, entendendo as palavras, porque a economia donut e a Kate, eles usam todo um vocabulário específico, assim, né, em inglês. Então, esse lado foi bem interessante. Aí, desse TED, a gente foi para uns videozinhos bem curtinhos, umas pílulas que ela fez, que são 7 formas de pensar como, eu escrevi errado aqui, como um economista do século XXI. Super legais também os vídeos, que eles vão desmontando aqueles paradigmas que a gente tem de economia. Daí, nós descobrimos que tinha um material que ela tinha já sistematizado, chamado Creating City Portraits Methodology, então, que é uma metodologia para criar retratos das cidades. Toda a teoria dela parte de medidores. Então, a primeira coisa que a gente faz é se reunir, ver o que a gente quer medir, buscar esses medidores para, a partir daí, buscar soluções, né? Então, essa é a maior contribuição dela, o que fazer, como fazer para buscar esses medidores, e, a partir daí, as cidades e os lugares que estão implementando estão inventando suas ações, né?
Aí a gente descobriu que existia, ela tinha montado um negócio, acho que foi durante a pandemia, inclusive, chamado Donut Economics Action Lab. Então, são laboratórios de ação da economia donut. Então, nesses laboratórios, elas começaram a envolver pessoas de várias cidades, de vários países, para conseguir... Eu estou vendo que eu tenho que fazer várias correções aqui no PDF. Downscaling the donut to the city. Né? Conseguir trazer o donut para ser aplicável na cidade. Aí tem também uma visita dela, visita virtual ao Brasil na virada sustentável do ano passado, mas está tudo em inglês também. Acho que existe traduzido, mas a gente, como estava fazendo um percurso autodirigido em inglês, a gente ouviu tudo em inglês, foi acompanhando tudo em inglês, e esse da virada sustentável é muito legal, porque ele já traz novidades que foram desenvolvidas durante a pandemia. E aí, agora, ultimamente, nos nossos últimos encontros, a gente tem explorado o que está acontecendo em lugares do mundo que estão implementando. Então, teve um falando de Bruxelas, Cambridge e Berlim, teve a regeneração da Costa Rica, que foi super legal. Eu tenho essa lista, tá? Essa lista de links do YouTube, depois quem quiser só me pedir que eu mando. E tem o último que a gente assistiu, que foi esse Co-Creating Methods to Downscale the Donut. Então, Américas, né? Então, co-criando métodos para trazer o donut para outras escalas, para as Américas. E esse último, eu trouxe um pouco de material de lá, porque já mostra a cocriação, por ela ter trazido isso, ter aberto a tecnologia dela, muita gente começou a criar em cima e ela está criando em cima do que foi criado. Então, isso é bem interessante de ver essa abertura de cocriação que ela trouxe. E aí, só para contar para vocês, a fonte de pesquisa, eu tenho o livro, então eu consultei, por exemplo, hoje o livro para fazer esse talk para vocês, mas a fonte de pesquisa durante esse percurso de aprendizagem autodirigida, que são encontros semanais, e a gente está fazendo esses encontros desde o ano passado, geralmente é YouTube, site, então é leitura e vídeo, né? Então tem esse site aqui que é super bacana, que tem já essas coisas, essas ferramentas desenvolvidas por pessoas de vários lugares do mundo, e depois posso passar mais referências para quem quiser mais detalhes. E aí tudo começa com esse TED dela, que realmente é maravilhoso, recomendo todo mundo a ouvir e ler, né? Ele tem tradução perfeita em português, foi traduzido mesmo lá pela equipe do TED. Então, ela explica que o donut ele é uma bússola para o século XXI, né? Então, são retratos do espaço seguro e justo para a humanidade. Então, você faz retratos do espaço seguro e justo para a humanidade versus o que a gente tem na atualidade. Então, sempre partindo desses medidores, tá? De onde vem, né, isso, essa bússola? Ela procura sempre olhar para as aspirações locais com uma responsabilidade global. Então, olhar para que as pessoas que prosperem em um local que prospera. Esse é um dos chamados que ela faz. Então, considerar muito as conexões complexas que existem nessa inter-relação de pessoas prósperas num local próspero. A gente vai abrir isso um pouquinho mais. E toda a tecnologia que ela fez é escalável. Então, a ideia é que possa ser usada tanto em bairros como em cidades, né? Que ela fez todo aquele retrato das cidades para que fosse aplicado em cidades, como em escala de países, como em escala global. Então, a essência do donut é um alicerce social de bem-estar. O que acontece? Vamos lá, deixa eu explicar aqui. A gente já vai para a figura original do donut, mas o que acontece? Por que ela escolheu o donut? Aqui, essa parte do meio seria o alicerce do bem-estar social. Ou seja, ninguém deveria ficar fora desse recheio do donut. Ninguém deveria estar aqui para baixo. Isso aqui seria como se fosse a condição mínima de bem-estar do ser humano. Ninguém deveria cair aqui abaixo. Por outro lado, esse aqui é o teto ecológico, né? O que é teto ecológico de pressão planetária, que nós não deveríamos transpor, certo? Então, quando a gente ultrapassa aqui,
camada de ozônio, uso excessivo de terra, e assim vai, várias coisas, vários parâmetros que ela tem, a gente está excedendo os limites de sustentabilidade. Para cá, para dentro, a gente está excedendo os limites de bem-estar social. Ou seja, o espaço gostoso, seguro e justo para nós estarmos é dentro do donut. Então, ela usou essa analogia do donut para contar isso. No livro também, ela coloca que os economistas aí do século XXI precisam de uma mudança metafórica de carreira, né? Então, ela fala que são de engenheiros para jardineiros, porque o engenheiro, ela até coloca no livro aquela imagem do Chaplin, sabe, das engrenagens, aquela coisa bem revolução industrial, e ganhar dinheiro sem fim, e o lucro, sempre o crescimento, lucro, crescimento, e ela fala muito disso, ela bate muito nessa tecla. A gente tem que esquecer o crescimento, o lucro, e tem que olhar para essas questões do bem-estar. Ai, gente, posso falar? Fale, porque eu gostei. Fale. Eu gostei porque eu sou formada em engenharia ambiental. E eu tenho um e-mail que é jardineira da luz. Aí eu comecei a somar na jardineira, porque o povo vem para permacultura, para agrofloresta. Eu fiz essa transição aí. Que legal, que legal. Engenheiro ambiental, então você pode colaborar bastante com a gente aqui também. Deixa eu renomear você. Você conseguiu se renomear? Não, deixa eu ver se eu consigo te renomear. Me fala teu nome de novo, completo, para eu colocar aqui. É Júnia Aguiar. Júnia. Júnia Aguiar. Opa, eu andei aqui sem querer na apresentação. Júnia Aguiar, só para deixar teu nome aqui. Muito bem. Graças. Bom, gente, então aqui está, né, Peraí que eu fiz sem querer, eu coloquei uma legenda aqui embaixo, mas tudo bem, vamos deixar, né? Não sei como tira agora. Cliquei em algo que eu coloquei uma legenda ali embaixo agora. Suspense, vou deixar. Então, aqui está a imagem que ela trouxe, né, disso que eu estava conversando. Então, a gente tem aqui o limite social. Então, quando a gente está aqui para dentro desse limite social, a gente está ultrapassando tudo isso daqui. A gente está ultrapassando para um limite não bom de bem-estar, né? Está faltando comida, ou seja, uma falta. Falta comida, falta saúde, é déficit, né? Como está colocado aqui. Falta educação, renda, trabalho, paz, justiça, voz política, igualdade social, igualdade de gêneros, moradia, vida em sociedade, energia e água. Então, essas são as possíveis faltas mapeadas, tá? Esses limites sociais, eles vêm de um estudo das ODS, das prioridades sociais das ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é um padrão de vida mínimo que todo ser humano deveria ter como direito, tá? Isso está escrito lá, ninguém deve ser deixado no meio do dono, todo mundo deveria ter o que é essencial para a vida, como água, como comida, desde água e comida até equidade de gênero e voz política. Então, ninguém deveria estar nesse déficit. Por outro lado, a gente tem aqui o que está escrito como overshoot, que é a ultrapassagem, né? o excesso, né? O que poderia estar em excesso aqui? Poluição química, uso de nitrogênio e fósforo, uso de água doce, a mudança do uso da terra, né? Quando começa a usar demais a terra, ela fica empobrecida, a perda da biodiversidade, poluição atmosférica, perda da camada de ozônio. Aqui em cima deve ser mudanças climáticas, né? Não estou conseguindo ler. E a acidificação marinha. Então, esses são os limites acima do teto ecológico, tá? E aí, esses são os 9 limites planetários que foram desenhados por cientistas, né, que pensaram no sistema terrestre como um todo e identificaram parâmetros, os parâmetros para que esse sistema não ultrapasse limites e entre num momento crítico. Então, eles definiram limites seguros e são esses parâmetros
que são usados aqui. A humanidade deveria viver dentro deles, são os limites ecológicos, preservar clima estável, solos férteis, oceanos saudáveis, a camada de ozônio protetiva, a água e a biodiversidade abundantes na Terra, tá? E para tudo isso, a gente acaba ficando dentro desse espaço, que é a roda do donut, que seria o espaço justo e seguro para a humanidade, que compreende uma economia regenerativa e distributiva. Isso está na teoria, está no livro, né? É a base da economia donut. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Muito bem, isso aqui é um retrato que está no livro também, e é um retrato do planeta hoje. No livro tem toda aqui a demonstração e os números, né, de como foi medido. Então, a gente tinha os... Deixa eu tirar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Tem aqui uma página inteira contando de onde vieram os dados, de população subnutrida, população sem acesso à água potável tratada e assim por diante. Quantos % do mundo tem essas faltas, tá? Então, esse aqui é um olhar global. E nesse olhar global, tem coisas que a gente não sabe ainda, que não são medidas, por isso elas não estão ultrapassando, tá? Mas, na verdade, a maioria das coisas ultrapassam ou não estão medidas. Então, a questão de mudança de clima, a questão do fósforo e nitrogênio, a questão do uso da terra, a perda de biodiversidade, todas essas estão medidas. E quando a gente olha aqui no social, absolutamente tudo está fora do equilíbrio, né? Então, as áreas vermelhas abaixo do limite social são a proporção de pessoas do mundo que carecem de bens essenciais à vida. E as áreas vermelhas além do teto ecológico são as transgressões dos limites planetários, mas ainda considerando que tem coisas que ainda não têm medida global. Por isso a gente não tem todos os vermelhinhos que deveria ter aqui. São mais do que esses, resumindo, né? Ou seja, a humanidade, em suma, está longe do equilíbrio, para resumir a história. Muito bem. E como é que é a teoria dela, então? A teoria dela, ela diz... Pode falar. Você está vendo as perguntas? Você está vendo pergunta do chat ou você quer que te traga? Ainda não, você pode me trazer. Se você puder, eu agradeço, Maria Clara. Ó, o Átila perguntou, acho que você precisa voltar uma tela, se a área verde é proporcional também. Não, a área verde não. A área verde é o padrão donut. Ela é o redondinho do donut seria o lugar bom para se estar. Sempre usa-se essa representação do donut. Ela não tem proporcionalidade. Quando você lê no livro, a proporcionalidade está só nessas áreas vermelhas. Ok? Obrigada. Muito bem. Pode falar. Tem outra pergunta? Não, eu só estava agradecendo de um jeito meio tosco, relaxa. Tá bom. Muito bem, gente. Aí tem essa pergunta que é a pergunta principal que ela faz, a primeira provocação, ela traz muitas perguntas o tempo todo, mas essa primeira provocação e principal, como que a nossa cidade pode ser o lar de pessoas prósperas, em um local próspero, enquanto respeita o bem-estar das pessoas e a saúde de todo o planeta, né? Então, ainda respeitando, né? Ao mesmo tempo respeitando. E aí ela divide isso em 4 lentes, né? Então, ela tem aqui essas lentes que são essa coluna do social e ecológico e a coluna do local e do global. As perguntas principais dessas lentes, isso está tudo na metodologia ainda, tá, gente? Não é na prática, porque na prática vocês vão ver que aqui ela trouxe novas perguntas, mas na metodologia está assim. O que significa prosperar para as pessoas dessa cidade? Pensando social local. O que significa para essa cidade respeitar o bem-estar das pessoas de todo o planeta? Pensando social global, né? Ou seja, como é que eu estou aqui vivendo bem, mas será que eu não estou impactando outro lugar do planeta? Por exemplo, comprando roupas feitas com trabalho escravo, alguma coisa desse tipo.
Aí a gente tem a lente local ecológica. O que significa para essa cidade prosperar dentro do seu habitat natural, né? E ecológica global, o que significa para essa cidade respeitar a saúde do planeta todo. E ela traz muito essa questão das interconexões. Então, como tudo isso se conecta? O tempo todo tem que estar olhando como as coisas se conectam. Não pode ser um olhar simples, é um olhar sistêmico, um olhar holístico do todo. Inclusive, essa teoria toda dela conversa muito também com um outro livro que eu estou estudando, que é o Design de Culturas Regenerativas. E também traz muitas perguntas e traz muito essa necessidade desse olhar global e sistêmico. Cada vez mais, quando eu olho para essa complexidade, né, porque eles começam a desdobrar isso em N questões, né? Você não consegue saber tudo aquilo, você não consegue, você pode ser especialista em um e saber um pouquinho de alguns outros, mas são coisas, esse pensamento sistêmico, que só serão possíveis mesmo quando a gente conseguir realmente colaborar, conseguir estar em muitos, colaborando na cocriação e na percepção das coisas que acontecem e das soluções, porque é puro pensamento complexo, né? Então, aqui ela começa aqui com essas 4 lentes, vocês vão ver que já a gente vai abrindo um monte de lente. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ler em cima, gente. Para mim tem uma faixa. Para vocês tem uma faixa? Não, né? Não. É a energia, a primeira linha lá, você consegue ler para mim, Átila, já que não tem faixa para você? Materiais. Aí embaixo é pegar. Energia e materiais, isso. Isso aqui é o ciclo do modelo industrial, né? Então, a gente pegava energia e materiais, pegava muita energia e materiais, fazia, usava e desperdiçava, gerando calor residual e outros resíduos. Esse é o modelo industrial que ela chama no livro de economia lagarta, de concepção industrial degenerativa. Ela traz também, dentro da teoria dela lá no livro, esse novo gráfico, que seria a economia borboleta. Ela é regenerativa por concepção. Ela tem muito a ver, isso aqui tem muito a ver com a economia circular, né? Reduzir ao máximo possível o que sobra e passar a reutilizar, regenerar. Então, aqui em cima a gente tem nutrientes biológicos e nutrientes técnicos, está sendo pego da mesma forma. Na hora de fazer, você faz para consumir ou faz para usar, né? Como ela coloca aqui. E a ideia é tudo que você consome, o que você usa, você recolocar, né? Circular e colocar de novo no fazer. Então, deste lado aqui do consumir, quando você circula, você regenera e captura valor de cada estágio da decomposição, para novamente fazer. Exemplo, por exemplo, a compostagem, né? A Joelma, que estava aí ou está aí, pode falar para a gente que ela faz em casa, faz na casa dela, a compostagem. Então, eu consumi, teve sobras, eu vou capturar o valor de cada estágio dessa decomposição e vou reutilizar nas minhas plantas, na minha hortinha de casa, o máximo possível para jogar o mínimo possível fora. E do outro lado aqui, do usar, a mesma coisa. Então, economia circular novamente, vamos voltar isso para o processo. Vamos restituir, reparar, reutilizar, renovar e reciclar. Eu tenho a querida amiga Ana Borba, que ela é muito defensora do reutilizar, porque o reciclar, ele recicla algumas coisas, mas ele não recicla tudo, e é um processo super custoso. Então, para a gente, como consumidor, ter esse pensamento de tudo que a gente puder, a gente reutilizar, né? Uma roupa, colocar em brechó, comprar de brechó e assim por diante. Principalmente falando de tecido, gente, tecido é super difícil de reciclar, porque eles são misturados, eles são misturas geralmente com polímeros e você não consegue reciclar. Então, pensar no que você pode fazer, pensar antes de comprar roupa, né? Evitar aí o excesso de consumo e pensar em doar, mandar para o brechó, comprar do brechó, reformar. Minha filha esses dias pegou uns vestidos assim de uns 15 anos atrás que eu tinha aqui e reformou tudo para ela, eu achei ótimo. Então, assim, ter esse pensamento do que a gente ainda pode reutilizar para tirar o máximo possível de perdas, né? E isso envolve todos, não envolve só governo, que é onde a gente geralmente costuma colocar conta, ou as empresas, mas envolve cada um de nós e esse pensamento novo, né? De tudo que eu posso não jogar
no sistema do lixo, ou não jogar fora assim, sem consciência, né? E aí ela começou a perceber que precisava desdobrar mais. Então, como é que acontecia? Vai chegar as primeiras cidades onde foram feitas oficinas de donut, que foram Amsterdã, Portland e Filadélfia. Toda essa teoria que a gente trouxe aqui é interessante, mas ela ainda é pouco palpável. Então, ela começou a dividir. Ok, então vamos precisar falar quando a gente fala de pessoas com bem-estar, vamos precisar falar de pessoas saudáveis, empoderadas, conectadas e capacitadas. Isso se subdivide assim: pessoa saudável tem que ter saúde, moradia, água, alimentação. Pessoa empoderada, temos que considerar paz e justiça, equidade social, voz política, igualdade na diversidade. Aí a gente já começa a imaginar, meu Deus, quem mede isso? Alguém mede isso? Né? Ali o saudável pode ser que ainda mede, mas quando entra em coisas mais intangíveis, provavelmente não tem medidores e precisa estabelecer medidores, né? Do lado de cá, conectado, conectividade, comunidade, mobilidade, cultura, pessoas capacitadas, emprego, renda, educação, energia. Então aí a gente entra nas questões, né? Muitas coisas para medir. Poucas dessas coisas são medidas atualmente, mas se a gente não começa, como ela fala, a gente nunca vai começar, e se a gente não tiver métricas, a gente também nunca vai saber para onde queremos ir, nunca vai ter esse embasamento também para melhorar, para justificar, para mostrar até para autoridades, para poder entrar com políticas públicas a respeito, né? Ela incentiva demais que se olhe localmente, se respeite muito a cultura local. Então, que tenha esse olhar do qual é a história do local, o que é importante para aquele local. Então, quando você vê, por exemplo, sei lá, estava falando, qual que era o país? Honduras, é um dos países que eu assisti um pouco de relatos, né? Em Honduras tem uma questão muito grande com machismo, a mulher tem muito pouco poder dentro disso tudo, tal. Então eles estavam trabalhando o donut com certo foco na questão de trazer empoderamento para as mulheres. Isso é de lugar para lugar. Quando assisti Toronto, totalmente outras questões. E a Kate traz muito que a gente precisa ter essas aspirações globais, locais, com esse olhar global, né? Então, respeitar muito a cultura e a história de cada local, ela parte disso. Apesar dela não ter nada específico sobre isso, como existe na fluxonomia, que a gente tem lá, uma das dimensões é a dimensão cultural, mas ela sempre reforça isso, que você tem que ter essa questão de que as coisas precisam ser relevantes localmente. Ela não compara métricas entre cidades, ela quer que a métrica seja da cidade com a própria cidade. Então, onde estamos hoje e onde queremos chegar. Sempre é esse grau de comparação. Tá? Deixa eu ver que eu anotei mais alguma coisa aqui sobre as comparações. Oi. Eu levantei a mãozinha aqui, porque só para complementar, é que você falou da dimensão cultural na Flux, mas ela traz aqui no Conectado a questão da cultura, né? Uhum. Então, não é que fica... esse intangível não está disperso, ele está diferente, né? Mas ele está presente quando a gente olha. Esse princípio tanto na igualdade da diversidade, eu acho que isso traz questões culturais, mas principalmente quando ela traz com a importância de haver cultura, né? Enquanto um dos elementos, eu estava trazendo aqui no chat essa questão do que eu acho que isso, eu tenho refletido muito sobre, para ter liberdade, o quanto que é importante se ter um princípio mínimo viável. A gente ter uma viabilidade mínima e que isso tem que estar garantido. E aí, mas que a renda mínima não é suficiente, né? Você tem que ter um composto maior. Eu achei que eu encontrei esse retrato. Isso aí é o mínimo viável para você ser um cidadão viável. Um cidadão... Eu gostei desse conceito também de cidadão viável. Vou continuar trabalhando nele. Legal. Não, de fato, concordo com você. Esse mapeamento dela aqui, todas essas opções são bem completo, né? Mas é como se... acho que na Flux a gente tem uma dimensão separada para isso, e aqui
tá dentro desse centro, né? Tá englobado nesse centro, tá inserido aí. Mas eu acho bem bacana, assim, quando eu ouço as pessoas localmente falando, as comunidades, que na verdade o incentivo todo é para você juntar a comunidade, pessoas da comunidade interessadas, trabalhando junto com o poder público, então é sempre esse jogo que tem sido feito nas cidades, né? E isso é muito interessante, porque a hora que você consegue começar a trabalhar outras coisas aqui que a gente geralmente não trabalha, tipo voz política, né? Enfim, aqui a gente tem várias dessas questões aqui não atendidas, muitas ou todas, né, praticamente. E aí, o que aconteceu? Quando ela começou a colocar, a espalhar, ela colocou toda a tecnologia dela, né, que era aquele City Portrait Methodology, né, a metodologia do retrato das cidades, ela colocou disponível, tanto que a gente baixou o livrinho, leu tudo, as coisas que eu coloquei aqui eu tirei de lá. Pessoas do mundo inteiro, de vários lugares, começaram a querer implementar. E na hora que está aberto, as pessoas entram com a criatividade delas, né? Então, ela falou assim, nossa, achei tão legal que lá em Berlim colocaram o donut todo em branco, que era para o pessoal completar, que lá não sei aonde fizeram desse jeito, fizeram daquele jeito, e numa dessas ela teve insights de algumas melhorias e detalhes a mais para colocar na própria metodologia, ou seja, o pessoal aplicando, brincando, e ela incentiva muito que tem que ter celebração também, ela fala, tem que ser divertido, tem que ser gostoso de fazer, faz lá uma celebração com chazinho, com isso, com aquilo, e vamos cocriar, divide o pessoal em times, ela falou que naturalmente as pessoas já falam, eu sou mais dessa área, eu entendo mais de cultura, eu entendo mais de comida, eu entendo mais disso, daquilo, e formam times para discutir as questões locais. Isso tudo fez ela chegar num avanço que não está no livro, né? Então, o que ela percebeu através desse pessoal? Alguém das pessoas falou assim, e se a gente pegar o donut, que é essa bolinha, e desenrolar ele, e abrir o donut, né? Então, isso aqui corta aqui o donut e abre como se fosse uma fichinha. Então, eles conseguiram ter uma visão de como é que é o futuro que a gente quer e criar uns templates para que as pessoas cocriem. Né? Isso aí foi feito a partir desses encontros. Isso, gente, é assim, tipo, do fim do ano passado para cá, bem depois do livro, né? Então, quando abre, como a gente mostrou ali atrás, você abre o donut e cria esses templates, ela traz algumas perguntas parecidas com as anteriores, algumas novas. Já vou fazer aqui, pedir uma desculpa para vocês, que até o slide, 2 slides anteriores eu consegui traduzir tudo, daqui para frente não deu mais tempo, tá, gente? Então, ficou em inglês mesmo e eu vou traduzindo aqui ao vivo. Então, a pergunta que está aqui do lado é a mesma pergunta, né? Desenrolando o donut, a mesma pergunta. Como é que uma cidade pode se tornar o lar de pessoas prósperas, num lugar próspero, ainda, né? Ainda respeitando o bem-estar de pessoas e a saúde de todo o planeta, que sempre é a questão dela, trazer essa visão holística. Então, ela traz algumas perguntas aqui. Em cima está o Ecological Ceiling, né, o teto ecológico, embaixo está a fundação social. Ou seja, aqui estaria o centro do donut e aqui fora estaria os limites externos do meio ambiente, tá? Então, aqui tem as perguntas. Como que uma cidade pode ser tão generosa quanto a natureza ou o bioma, né, que está aqui na vizinhança, né? Então, vamos supor, aqui em São Paulo, como é que São Paulo poderia ser tão generosa, ser uma cidade tão generosa quanto a Mata Atlântica, que é o que circunda a gente aqui? Como a nossa cidade pode respeitar a saúde do planeta inteiro? E aqui falando do Social Foundation, né, da Fundação Social, como todas as pessoas de uma cidade podem prosperar e como a nossa cidade pode respeitar o bem-estar de todas as pessoas, de todo o planeta, pensando globalmente. E aqui, notem que a gente está falando de sustentabilidade nível avançado, né, regenerativo. Então, por mais que a gente vai respeitar os limites
a cultura e a história local, isso é super importante, a gente tem que sempre olhar para fora. Então, quando eles fizeram em Amsterdã, a questão foi, tá bom, Amsterdã até que está bem e tal, né? Até que está respeitando, mas quando eles foram olhar aqui se Amsterdã respeitava o bem-estar de todas as pessoas, eles perceberam quanta coisa eles compram de trabalho praticamente escravo que vem da África e de outros lugares, né? Chocolate, roupa, nananana, e quanta coisa vem de fora, quanta logística eles usam. Então, como atingir esse equilíbrio, como compensar, ou como comprar de lugares que respeitam mais as pessoas, ou respeitam mais o planeta? Porque, na verdade, a cadeia de fornecimento também é uma questão, né? Você compra da China de um trabalho aí também quase escravo. Tudo isso está sendo considerado aqui, né? Isso é a visão holística e sistêmica que ela propõe, que é muito legal. E aqui tem um exemplo de como que ela aplicou, como se aplica isso. Então, aqui a gente está falando de moradia, né? Então, ela pegou um dos tópicos de trabalho, que é a moradia, e perguntou, né, como é que as pessoas da cidade podem prosperar, por exemplo, na moradia? Bom, por exemplo, tendo moradias decentes, moradias que elas conseguem pagar, ou tendo algum subsídio para morar. Aqui em cima, como a cidade pode ser tão generosa quanto a natureza que está ao redor. Por exemplo, captando água, né, nos telhados, por exemplo, trazendo tetos verdes ou paredes verdes que vão poder compensar um pouco da geração de carbono. Como a cidade vai respeitar... Não estou conseguindo ler porque está com o negocinho dela aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta que voltar. Como a nossa cidade vai respeitar a saúde de todo o planeta? Então, como é que a cidade aqui pode colaborar com a saúde do planeta todo? Bom, se a gente parar de comprar tanta energia de fora e colocar muito teto solar, a gente pode dar uma ajuda, né? Olhando também para os materiais da construção. Construção é uma coisa assim, em questão de resíduos de lixo, o que gera a maior parte dos resíduos nossa engenheira que está aí pode dizer, né? É a construção civil, certo? Não só em resíduo, né? Mas também de extração. Uhum. Tanta. Sim. E aí a última pergunta aqui de baixo, como que as nossas cidades podem respeitar o bem-estar de todas as pessoas, né? Então, quem são esses trabalhadores que às vezes, eles estão falando do ponto de vista de cidades europeias, né? Quem são esses trabalhadores que vêm aí são refugiados, são pessoas que moram mal, como é que eles estão morando? Então, você não está respeitando também o bem-estar dessas pessoas que vêm de outros lugares para trabalhar em subemprego numa cidade europeia, por exemplo, né? Então, aqui é um exemplo prático de aplicação. E aí, o Donut tem sido aplicado, né, em vários lugares, começou com Filadélfia, Portland e Amsterdã, que foi quando eles geraram esse documento, esse guia básico, que era o do City Portraits. Mas, agora, com os Action Labs que foram criados, isso se espalhou por vários lugares, inclusive eu tenho acesso a essas informações justamente porque eles muitas vezes gravam os webinars que eles fazem e deixam disponíveis dentro do YouTube. Então, a gente acaba podendo assistir, né? Então, um dos que me chamou a atenção, que eu trouxe aqui, eles fizeram, esse último encontro foi um Encontro Américas. Então, alguns lugares das Américas como um todo, trazendo como é que estava aplicando o Donut. Então, veio essa pessoa aqui de Toronto, né, que é um estudioso envolvido com a ONU também, e aí ele comentou algumas coisas interessantes, ele falou que por exemplo, que ele sente que uma das maiores dificuldades está na narrativa. Então, que a narrativa que muitas pessoas lá no Canadá já vivem é essa narrativa de estar dentro do Donut, de estar fazendo coisas para estar no Donut. O Canadá é um país, né, que está bem em diversas áreas, então muitas pessoas já estão aqui, só que a narrativa ainda governamental e o paradigma, as ideias antigas que não foram quebradas são aquela ideia
basicamente, da economia tradicional, né? Como chama a Helena? Helena que está aí, me ajuda. Como que é o modelo, Helena? Oi, Daisy. Modelo da economia tradicional aqui. Como é que é o nome em português, que eu esqueci? Como? Os fatores de produção, bens e serviços. Peraí, Você vou precisar aumentar aqui que eu não estou enxergando. É o modelo padrão fechadinho, eu só esqueci o nome dele, né, na economia tradicional. Não é economia de materiais? Não, ele tem aí um processo produtivo. É que realmente está pequenininho, eu não estou conseguindo ver. Tá, não importa, mas é o modelo tradicional, né? O modelo tradicional em que os trabalhadores trabalham por dinheiro, por aluguel, por dividendos, por renda, e eles consomem. Ok, já entendi. É assim, existe um processo produtivo. E para que esse processo produtivo aconteça, é necessário a remuneração dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? É capital, é mão de obra, é terra, né, na teoria clássica, é estrutura, é tecnologia. E cada um desses fatores de produção tem uma remuneração. Então, vamos supor a mão de obra. A remuneração da mão de obra é o salário. Então, de posse do salário, as pessoas vão consumir aquilo que as empresas produziram, realimentando o processo. Então, ao consumirem, eles transferem essa renda para as empresas que têm condição, então, de continuar produzindo, não é? E aí isso cria um fluxo, que é circular, que é produção, que é a renda, então, que gera ao remunerar os fatores de produção, que são os gastos representados por consumo e investimento, que vão realimentar o processo. Então, é um circuito bem fechadinho, considerando uma economia fechada e sem governo. Pronto. Sim, obrigada, gratidão. E que considera o crescimento, né, que tem que estar sempre crescendo, e não considera em nada a questão sustentabilidade, teto ecológico. Então, ele fala, né, o Yannick Bo, lá de Toronto, ele fala que eles sentem que eles estão precisando, o que eles estão precisando agora é uma mudança cultural, é mudar a narrativa, que eles sentem, por exemplo, que em Toronto, eles já estão dentro do Donald, só que é como se fosse uma lenda, né? Uma lenda de duas cidades. É como se tivesse duas cidades dentro de Toronto. Essa tradicional e antiga e essa nova cidade vivendo ao mesmo tempo, com muitas pessoas interessadas, pondo a mão na massa e assim por diante. Mas isso ainda não chegou no olhar da política pública, no olhar da maioria. Assim como às vezes a gente também se sente algumas coisas, né? Quem anda nesses universos paralelos aí, mas acho que lá para eles a questão agora é muito essa. Então, ele falou uma frase engraçada na fala dele, que ele sente que as rachaduras no muro já estão lá, e alguma hora vai abrir, vai eclodir, né? Deixa eu só ver se eu consigo baixar aqui para poder ler. Tem uma frase tão bacana aqui que ele menciona também. Espera um minutinho só. Vou tirar só para eu conseguir ler a frase para vocês. Ele traz também um livro que tem uma frase que fala assim, ele traz a questão dos indígenas, acreditem se quiserem, ainda tem muitos povos indígenas conservados lá no Canadá, né? E que esses povos indígenas, assim como a gente anda discutindo aqui no Brasil, eles mantinham essa terra em equilíbrio. E esse livro que tem essa frase traz um pouco disso, né? Então, enquanto todo mundo é um commodity, é meio que um poeminha, né? Enquanto todo mundo é um commodity, como nós crescemos pobres. E quando o mundo se torna um presente em movimento, como nós ficamos prósperos e ricos, né? Então, essa mudança de olhar, né? Parar de olhar o mundo como um commodity, uma coisa sempre sendo consumida, para olhar que o mundo é um presente em movimento, que a gente tem que estar valorizando. A frase que estava aqui em cima eu não estava conseguindo ler. E aí ele mostrou também que ele já estava aplicando em Toronto, né? Então, aplicando em Toronto aqui
as mesmas questões que a gente conversou ali atrás, eles estão olhando para pessoas saudáveis, capacitadas, conectadas, empoderadas, melhorando a cidade, os habitats naturais das cidades, com a habilidade de limpar o ar, de abrigar biodiversidade, de fazer a questão do carbono, né, de redução de carbono, o ciclo da água fresca, respeitando o planeta todo, reduzindo a pegada de carbono da cidade, a pegada de materiais, o uso de fertilizantes e o uso de água, e respeitando o bem-estar das pessoas, melhorando impactos nos salários dos trabalhadores, na saúde e segurança dos trabalhadores e nos impactos da comunidade. Outro caso que a Kate traz é aqui, né, ela mostra aqui que o donut pode ser aplicado, inclusive, em pequenos lugares, que eu até andei conversando com as meninas, que eu acho que deve ser uma boa experiência, pegar uma cidade pequena, né, pegar uma vizinhança pequena ou uma cidadezinha e aplicar o donut. Então, essa cidade aqui, que é em Birmingham, na Inglaterra, eles têm aplicado, feito oficinas e trabalhado com a prática mesmo da economia donut. Antes de chegar nisso, eu queria contar também que assistimos também de várias outras cidades. Então, por exemplo, Honduras, eu já comentei, né, que Honduras a gente tem aí questões fortes da questão da falta de empoderamento feminino, e aí você tem o olhar de quem está trabalhando. Então, as pessoas estavam trabalhando, se sentiam muito tocadas com isso, e estavam trabalhando mais pela questão do empoderamento feminino. E tem a questão da Costa Rica, que eu fiquei bem abismada, não consegui trazer imagens aqui por confesso, falta de tempo, mas a Costa Rica é um professor super interessante que tem lá, ele está envolvido no movimento de regeneração da Costa Rica, e inclusive, ele pegou lá toda a base, tanto da Kate Hareworth como do Daniel Christian Val, que é o do Design de Culturas Regenerativas, Joelma, que está aí, estuda comigo, e ele... Oi, Ângela, bem-vinda. Não tinha visto que a Ângela estava aí. E ele... Olá. Olá. E ele misturou essas teorias, né, para fazer o jeito dele. Então, tem várias coisas interessantes que ele fez lá também. Eles mediram, e assim, aqui... O lugar mais próximo da gente, que está quase dentro do donut, é a Costa Rica, né, que a gente pode chamar de mais parecidos conosco, né? Sul do planeta, com menos recurso, é a Costa Rica. E aí ele explicou o porquê. Ele falou assim, sabe o que aconteceu aqui? 20 anos atrás, a gente teve um presidente, e esse presidente decidiu acabar com o exército. Ele encerrou o exército da Costa Rica, pegou todo o dinheiro da Costa Rica e colocou na saúde e na educação. Então, um processo de 20 anos para isso girar para ser o que está hoje. Ainda assim, eles têm desafios, né? Porque passando a fase do Covid, eles são um país muito turístico, então, passando essa fase do Covid, eles tiveram muita dificuldade na questão financeira, mas também estão usando o donut para isso. Como é que a gente faz para localmente mudar essa questão do bem-estar das pessoas? Então, muitas pessoas que estavam no turismo foram realocadas para trabalhar com a questão de alimentação local, então, com hortas, com agricultura local e assim por diante, né? Foram retreinadas ou recapacitadas para ir para esse lado aí da agricultura. Então, achei o depoimento dele muito interessante, né? Até comentei com a Ângela, que a Ângela está estudando comigo, vai poder me ajudar aqui. Comentei com a Ângela e com a Simone que isso deixa a gente muito animado, porque você vê que é possível, você vê que tem lugares que é possível, tá certo que teve aí uma questão forte de governo e tal, mas que é possível, né? Você tem um lugar lá que já está bem, que as pessoas vivem bem, e realmente eu conheço algumas pessoas que moram na Costa Rica. Uma é a Patrícia, que está aqui no nosso grupo, não veio hoje, mas está no nosso grupo. Ela morou na Costa Rica há muito tempo, e as pessoas falam maravilhas de lá, né? Falam que é um lugar divino, maravilhoso. Então, isso deixa a gente muito animado.
Gente, acho que basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Tem uma continuação, né, que é a aplicação em empresas, que é interessante. Eu até tenho um slide aqui, mas como já deu 9 horas, e senão não dá tempo da gente conversar, eu acho que eu não vou nem entrar nisso, mas existe o ramo do Donut para empresas também, a gente pode trazer isso numa outra vez, numa outra conversa. Mas, enfim, tem sido muito interessante. E eu vou convidar vocês para a conversa agora, se vocês quiserem conversar. E quem quiser sair, porque já deu o horário, também fica à vontade. Deixa eu pedir só para todo mundo abrir para tirar uma fotinho antes de que eu me esqueça. Eu não consigo. Tudo bem, não tem problema. Fica a sua foto aqui. Tá, a sua foto está aqui, Ângela. Sim. Pronto, tirei. Deixa eu só guardar a foto para ver se ela ficou, né? Se ela saiu. E aí, quem quiser falar, gente, se quiser colocar, fazermos por ordem, aí colocar, levantar a mãozinha, fica fácil que a gente consegue ver quem levantou primeiro, né? Zoom ajuda a gente nisso. Deu certo a foto, pronto. Quem quiser perguntar, comentar. Helena, quer começar? Depois vai a Júnia. Já levantei minha mãozinha. Bom, parabéns, Daisy. Uau, né? Você foi super didática. Quer dizer, assim, né, eu li o livro, já escrevi, inclusive, artigo a esse respeito, e eu senti que você realmente trouxe, assim, os pontos mais importantes. Eu realmente não sabia da linearização do donut, né? Foi uma surpresa, mas realmente fica mais fácil de você visualizar, inclusive de mensurar, porque assim, né, a economia é uma ciência que requer algum tipo de abstração, né, e aí você precisa visualizar, né, ou minimamente inferir algumas coisas, né? Nem tudo tenha, né, uma concretude aí para a gente poder entender e acompanhar. Então, eu acho que o fato de você tirar ali da área da rosquinha, colocar isso num mapa, né, para poder fazer as devidas mensurações e aplicar ali, né, as ações que precisariam, realmente acho que facilita muito, né? Agora, assim, é uma proposta que eu acho fantástica, eu sou fã de carteirinha lá da Kate, dessa questão toda, mas eu acho que a gente ainda está no momento, né, em uma fase aí de profunda concentração de riqueza e de poder, né? Então, eu penso que antes da gente começar a implementar tudo que precisaria ser feito, e você tem razão, recurso tem, né, falta boa vontade política, né? Agora, boa vontade política para aquele que detém a riqueza e o poder já é uma coisa, né, já é um fator aí um pouco mais complicado. Então, realmente precisaria ter uma mobilização, a meu ver, né? Precisaria ter realmente um contrafluxo poderoso para poder começar a romper, né? Eu acredito que a própria situação de insustentabilidade vai colaborar com isso, né? Vai chegar uma hora que realmente não teríamos ou não teremos mais saídas. Então, você muda ou morre, né? Desse tipo. Então, aí eu acho que seria possível a gente romper essas estruturas. Mas, de verdade, eu penso que tem que ter uma força coletiva grande para a gente poder começar a subverter o que já está acontecendo, né? Mas para que isso ganhe escala, para que isso ganhe efetividade, eu penso que, né, teria que ter mesmo essa coesão e esse movimento maior aí para romper. Tá bom? Bom, mas é isso, né, meu pitaquinho, e, de novo, parabéns, realmente foi muito bacana, foi bom rever. Obrigada, querida. Vou fazer só um comentário. Ontem a gente teve, acho que você não conseguiu ir, mas teve lá na Simbiose, no Clube da Sustentabilidade, uma pessoa de Portugal falando, talvez a Júnia que vai falar agora pode até confirmar para a gente. Ela falou muito assim dessa questão dos países de primeiro mundo, da Europa, né? Por exemplo, que na Europa as ODS já não estão mais sendo suficientes, né? Então eles colocaram padrões maiores. E eles estão fazendo o quê? Barreira mercadológica para quem não se adequa,
nesses padrões, ou seja, se o Brasil não cuida do jeito certo, não tem esse medidor do jeito certo, não entra mais mercadoria brasileira aqui. Claro que a gente sabe que isso tem dois lados, mas isso acaba forçando, né? Assim como a gente também estava falando da questão do ESG. Ah, tá, vai obrigar as empresas a ser sustentável. Às vezes a gente precisa obrigar por um tempo, até que isso vire uma coisa mais natural, né? Então, tem esses movimentos, essas pressões aí acontecendo também, né? Diga, Júnia. Gente, maravilhosa, Daisy, maravilhosa. Adorei a forma que você trouxe tudo. Eu já estou intuindo aqui que vai ser maravilhosa também essa parte que vocês vão conversar. Eu realmente, até as 2 da manhã, cheguei, agora eu vou dormir. E eu fico sempre com essa sensação, assim, né, que quando eu fiz engenharia ambiental também, eu tinha essa sensação que ainda né, que solução a gente tem para tudo, para os problemas ambientais, né? A gente tem solução para a economia, a gente tem solução para tudo. O que está faltando, né? Para pôr em prática. É sempre uma questão muito de consciência humana, que é própria uma questão evolutiva, né, que tenho muita fé que a gente está evoluindo e que vamos conseguir também colocar em prática todas essas soluções aí. É maravilhoso também ver como vão se encaixando uma nas outras, né? Toda essa parte de economia, com a parte de solução ecológica, com a parte das culturas, de como liderar as pessoas, de como trabalhar junto com o Dragon Dreaming, né, da sociocracia, das fluxonomia, e tudo isso vai conversando e a gente vê que está se criando todo um arsenal, um arsenal não é uma palavra muito legal, mas um conjunto que tem condição mesmo de levantar uma nova sociedade, um novo mundo mais ideal, né? Assim, mais elevado, então é bonito ver esse caminho assim. Eu gosto de estar conversando com pessoas que estão vendo essas possibilidades e de alguma forma colocando atenção nisso, principalmente nesse momento onde tem tantas outras coisas chamando atenção, que é fácil parar de criar o novo para ficar criticando. Então, muito bom estar aqui, eu gostei muito. Gostaria até de ficar mais, mas eu realmente não aguento. E gratidão, gente. Boa noite para vocês. Talvez eu escute ainda a próxima pessoa, mas eu vou sair a francesa. Gratidão também de estar com a gente. Tchau. Tchau. Pode falar, Atila. Vou aproveitar aqui, então, a fala da Júnia, porque ela falou exatamente o que eu estava refletindo aqui. E também fiquei muito feliz com a apresentação. Eu não fazia ideia, eu estava entendendo outras coisas sobre a economia Dunnett. Na verdade, eu nem tinha essa noção, né? E aí a Helena falou também outra coisa também que fez muito sentido, que é essa coisa do mapeamento. Porque eu geralmente entendo dessa forma mesmo, né? Quando o assunto quando eu sou muito leigo do assunto, e acho que até pelo o meu gosto, de repente, eu gosto de visualizar as coisas, né? Eu trabalho com isso, né? De identidade visual, então acho que por ter ser muito assim, sabe, disperso, né? Eu sou pisciano, então eu fico, tipo, sabe, eu me aprofundo nas coisas, então quando alguém consegue sintetizar para mim, nossa, até me emociono, assim, quando eu entendo. E a Júnia falou uma coisa que é esse negócio, né, que a impressão que dá é que, assim, a gente tem solução e que vai dar certo, né, que a gente está conseguindo fazer acontecer,
que a gente está, assim, é intenso o trabalho, né, que está essa reviravolta. Eu tenho a impressão que né, a gente, assim, eu tenho fé também que a gente vai conseguir, né, vai salvar o planeta, vai salvar a nossa espécie, e aí, né, essa questão de consciência, para mim, que trabalha com tecnologia, estou fazendo parte de várias transmissões, a impressão que eu tenho é essa, assim, que a solução está, de certa forma, em alcançar pontos que não chegam informação, né? Então, eventos que estão começando a acontecer e pipocar, de como levar ou como juntar a comunidade até um ponto específico mais próximo, que tenha um computador, que tenha um telão, que tenha uma internet, e passar esse tipo de apresentação para eles. E aí, dali vai, né, pipocando soluções, porque a gente sabe que também estão acontecendo, né? A gente vê ecovilas, agroflorestas, né? Esse trabalho todo de regeneração acontecendo, mas fica uma coisa tão isolada que nem o pessoal da cidade, né, nem a gente que tem informação, às vezes, consegue acompanhar o processo e fazer isso ser uma coisa, urbanizar, né, ter uma ecovila urbana, uma coisa desse tipo, né? Então parece que só indo para o meio do mato, né, para ter uma coisa sustentável, né? Só tendo, enfim, muito dinheiro tendo, assim, né, dinheiro para bancar alimentação saudável, sabe? Então é informação, eu acho que é isso, né? E eu acredito que através, né, da tecnologia, dessas transmissões que a gente tá vendo, a gente vai conseguir mesmo, tipo, acender, né, essas soluções, assim, solucionar. Então, assim, é um momento que a gente está vivendo, né? Talvez a gente veja realmente, né, algumas coisas, enfim, materializarem, talvez não o resultado de como a gente espera, mas a gente já está desenhando um futuro que está muito diferente do que contaram para a gente, né? Carro voador e tal. Então, é muito legal isso, ver esse desenho do futuro, né? Deu para ver um pouco mais para frente, assim, com todos esses mapas, né, que a Daisy mostrou. E é isso. Estou muito agradecido também. Mais alguém quer falar, gente? Ângela, que é super especialista aí. Eu já estava me desmutando aqui. Boa noite, todo mundo. Obrigada, Deise, pelo convite, pela oportunidade de estar partilhando aqui com vocês, escutando e refletindo. Uma coisa que me tocou muito, assim, eu tenho um olhar muito crítico da realidade, assim, acho que mistura um pouco de conhecimento da jornada com uma sensibilidade meio aguçada. Mas olhando no nosso estudo, olhando o exemplo do Chile, é realmente muito, muito inspirador, sabe? Eu tenho um interesse muito especial por política pública de escala nacional, assim, eu acho que é meio que uma fronteira quando a gente consegue chegar lá e promover algumas mudanças e jogar algumas sementes e ver que elas brotam, né, e deixam seu legado. E ali nesse exemplo que foi narrado do Chile, eu percebi isso, né? O quanto, claro que não é só a economia Donut, né? Não é uma coisa que chegou e promoveu milagre, assim, mas me encantou como estratégias e ferramentas e abordagens como a dela conseguem, às vezes, dar clareza e permitir que as coisas se conectem, né? Que a gente, hoje em dia, eu acho que a gente meio que naufraga no mar de muitas possibilidades e indicadores e estratégias e selos e tal. E isso às vezes atrapalha, né? Você acaba não conseguindo focar. E ver esse exemplo, né? De
um grupo que ousou aplicar numa escala grande, digamos assim, e que está conseguindo perceber avanços e está conseguindo sistematizar e colher resultados, me encantou muito, sabe, da economia Donut. Apesar de que, né, outra coisa que eu achei muito encantadora também, é que você consegue ver, e ela vira e mexe fala de exemplos de você fazer na sua rua, e no seu bairro, né? Então, essa flexibilidade, para mim, quer dizer que os indicadores que estão ali são indicadores muito legais, que estão muito bem, muito redondinhos, assim, muito bem selecionados, porque eles conseguem manter a relevância com essa dança de escala que a gente é obrigada, não é obrigada, né? Mas se a gente desenvolver a maestria de transitar entre essas escalas, a nossa contribuição vai crescendo, né? Então, assim, e de todos, eu acho que esse caso do Chile, eu fiquei muito encantada. Saí falando para todo mundo, veja, 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 veja. Você Né? está falando do Chile ou da Costa Rica? Não, desculpa, da Costa Rica. Ah, tá. Aí você falou vendo, Chile, eu falei, nossa. Sim. Não, ela ela viu outra. outro. Não. Tá. Da Costa Rica. Desculpa, eu estava olhando outra coisa, mas sim, lá da Costa Rica, né? Legal. Enfim, achei muito legal, assim. E a gente ainda está descobrindo, né, Deise? A gente está olhando e vendo também que é uma metodologia que está viva, pulsante em reedições, e isso também eu acho que é interessante e necessário, né? Tá sempre se reavaliando. Eu achei incrível essa questão dela abrir muito para colaboração, porque abrir para colaboração fez alguém sugerir ela abrir o Donut naquela trilha, né? E ela inseriu isso na tecnologia dela. Isso é muito, muito, muito legal, né? É uma coisa alimentando a outra e mostra essa colaboração aberta mesmo, né? De você criando, mas também sendo alimentado o tempo todo, né? Muito bem, gente. Se alguém mais quiser falar, fica à vontade. Senão, daqui a pouco podemos nos despedir. 9h20. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar que eu gostei muito, né? Inclusive, eu tenho até o livro, mas eu não consegui ler ainda, né? Então, foi muito bom ver toda essa apresentação. E aí eu tava pensando, né? Porque eu estou num grupo em que uma das pessoas fez um apanhado das várias economias que hoje têm essa intenção de ser regenerativas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, olha, economia solidária, economia do comum, economia circular, blockchain para economia, economia donut, economia de Francisco, economia viva, economia comunitária, socioeconomia, ecoeconomia, economia do cuidado, economia verde, economia criativa, economia associativa, economia das dádivas, economia plural, economia colaborativa, fluxonomia 4D, 8 formas de capital, e por aí vai, sabe? Porque a gente não conseguiu acabar com tudo. Uau! Então assim, eu acho que a gente está chegando num ponto de mutação mesmo, né? A gente está chegando num ponto em que nós estamos vivendo uma crise de consciência, na verdade, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas vão perceber que não tem como, né? Você não fazer as pazes com a terra, né? E não se considerar um ser integrante de tudo isso, né? E aí eu achei muito interessante também a sincronicidade, né? Porque eu comecei hoje falando que eu tinha visto o YouTube da Daisy com a Mônica, e aí depois eu vi a Helena Dornelas entrar aqui, né? E aí a gente acabou de criar um Instituto Cacimba, né? A gente está montando uma moeda social, né? E aí
o Cato falou para a gente que ele tinha contato com a Lala, da fluxonomia e tal. Eu falei, que bacana! Então, você vai chamar a Lala para vir aqui falar com a gente? Ele falou assim, a Lala vai nos mandar a Helena Dornelas, né? Aí, aí eu chego aqui e encontro com a pessoa aqui, né? Então, isso é muito legal. Isso para mim, são sinais, né, que a gente vai tendo de que esse donut está cada vez mais redondinho aí, fofinho, porque a gente tá aqui, ó, a gente está se encontrando, não é? Mostrando que, de fato, esse momento tinha que chegar de um lado, de outro, entende? Então, eu acabei de receber essa mensagem, não fazia nem ideia de quem era Helena Dornelas, e, de repente, eu estou onde ela está, né? Então, eu acho que isso tudo é algo que a gente precisa valorizar, porque a gente costuma valorizar demais os percalços, os problemas, né? Então, a União de Vila Nova, onde a gente vai montar essa moeda, né? Essa moeda, na realidade, já até existe, mas a gente precisa, né, fazer ali um balacobaco ali. E ali você tem, por exemplo, Heliópolis, Paraisópolis, que são as maiores favelas aqui de São Paulo. A União de Vila Nova é a terceira maior favela, né? Com cerca de 45 a 48 mil pessoas. E mesmo assim, ela não está sendo considerada mais pelas autoridades, pelas políticas públicas, como prioridade, né? Então, você vê, chegou um momento que assim, é a gente que tem que pegar, que tem que fazer, que tem que, né, que tem que colocar o bloco na rua. Então, eu gostei muito, gente, fiquei muito inspirada, era isso que eu queria falar para vocês. Suzana, então eu agora preciso ficar quietinha. Mas, assim, realmente, a Lala tinha falado comigo, eu tinha entrado em contato com o Ricardo, super ansiosa, porque é um assunto que eu adoro, economia solidária, moeda social, para mim, eu vejo realmente como uma alternativa a essa concentração de recursos que a gente tem. Ele falou comigo a semana passada, mas eu estava no meio de uma situação complicada, e falei para ele que assim que eu resolvesse, eu voltaria a entrar em contato. E ontem eu vi que ele fez uma live, aí já me acendeu um sinalzinho amarelo. Poxa, eu preciso falar com o Ricardo. E agora você fazendo essa menção, eu falei, não, eu preciso falar com o Ricardo e ver então aonde eu posso ajudar, porque eu estou absolutamente encantada. Ele falou um número de ONGs envolvidas, sabe, gente atuante, nossa, é uma coisa extraordinária. E aí sim, sabe, esse é um coletivo que eu acredito que faça a diferença, sem dúvida nenhuma. Então, amanhã mesmo já vou mandar mensagem para ele, falar, olha, Ricardo, eu estou junto, conta comigo, que, né, a Suzana falou que, estão esperando por mim, e que eu puder ajudar, eu estou junto. Gratidão, Suzana, gratidão mesmo. Vamos celebrar sincronicidades, né? Bom, gente, se alguém quiser fazer mais alguma coisa, fica à vontade. Se não, vou desejar boa noite para todo mundo e gratidão por vocês me ouvirem também. Foi ótimo, Deise. Gratidão mesmo. Gratidão. Obrigada, Deise. Foi ótimo. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo. Bom descanso para nós. Tchau. Tchau, tchau. Ah, gente, boa noite. Obrigada, Deise. Adorei.